A gente está de volta e hoje nosso bate-papo conta com a presença da defensora pública Cleide Nascimento e também a presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, a Suzy Costa. E a gente fala sobre os avanços que o Estatuto da Criança e do Adolescente garantiram para a nossa população de crianças e adolescentes. Suzy, a gente falava um pouquinho no primeiro bloco sobre os desafios que a gente tem, né? No contexto do que a gente já conseguiu fazer, qual o impacto que isso traz para a vida na sociedade, né? Você disse um pouquinho no intervalo, às vezes as pessoas não têm conhecimento do ECA por conta do contexto em que vivem, né? O que isso significa, trocando em miúdos? Então, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como nós já dissemos, trouxeram muitos avanços, já salvaram muitas vidas. E a falta de conhecimento, conforme a doutora Cleide bem coloca, infelizmente faz com que as pessoas olhem para o Estatuto da Criança sem conhecer a sua realidade, sem ter lido, estudado e achar que é uma lei que passa a mão na cabeça da criança, super protege. Ela é uma lei de direitos, sim, né, de defesa de direitos, sim, justamente porque, infelizmente, nós tivemos muitos direitos humanos de crianças e adolescentes violados. A questão da informação, né, da gente partir, sair um pouquinho desse campo, né, doutora? Às vezes todos nós do humano, essa questão de querer avaliar a realidade de todos como se partindo da nossa realidade, daquilo que a gente vive. Então a gente usa aquilo ali como parâmetro e não é. O Estatuto da Criança e do Adolescente, eu digo, não é sobre você. Ou depois eu digo, é também sobre você, né? É sobre primeiro essas crianças, os adolescentes que nós temos que, eu parafraseio, a Mistral, uma poetisa chilena, que ela bem diz, né? Criança é hoje. Então, se nós cuidamos da criança hoje, do adolescente hoje, nós vamos ter crianças e adolescentes hoje saudáveis. Amanhã e depois da manhã também, só que nós vamos ter adolescentes, depois adultos e uma sociedade mais saudável. Então o impacto é muito grande. Nós vamos ter uma sociedade que tem, né, uma capacidade de produção melhor, uma produção mais efetiva, feliz, se a gente cuidar hoje, né? E não é assim, pensar, a criança é o futuro. Não, a criança é hoje. Então, a partir do momento que elas têm acesso aos direitos, que eles são ali garantidos, da criança e adolescente, à saúde, ao lazer, à cultura, à educação, enfim, todos na convivência familiar e comunitária. Isso aí traz um impacto muito grande para toda a sociedade nossa, muito grande, né? Hoje, nesse momento, e depois da manhã, e da manhã, depois da manhã, né? Pensarmos então no desenvolvimento das nossas crianças, pensarmos como que nós estamos dando a escuta, a questão da fala, né? A própria criação dos conselhos de direito da criança e do adolescente, a própria criação do conselho tutelar, dos fundos de infância, são avanços que nós temos aí para que se efetive essa política pública de fato, para que ela saia do papel e passe a ser em realidade, trazendo melhoria hoje, agora na vida da sua criança e do seu adolescente e na vida da nossa sociedade hoje e no futuro. Cleide, a Suzy pontuou uma coisa que eu queria abordar, é o seguinte, tendo direito à fala, tendo direito à escuta, porque até pouco tempo atrás a criança era o objeto do pai e da mãe, a criança não tinha vez, fica quieta, obedece, faz o que eu mando e assim, consequentemente. O que o Estatuto fala sobre isso? Eu acho muito interessante porque existem algumas falas que quando eu dou aula sobre o Estatuto, eu sempre falo assim, você com certeza já ouviu a seguinte frase, você tem direito a não ter direitos, né? Assim, um olhar vale mais do que uma fala, que daí a pessoa olhava já poder ficar quieto. E o Estatuto ele traz, o que já foi abordado aqui, a criança e o adolescente como sujeito de direitos. A Defensoria Pública tem uma campanha dos 30 anos, é direito de ter voz e vez, que é justamente isso que você acabou de falar. Por que ter voz? A criança tem direito a falar o que ela quer. Por exemplo, numa ação de guarda, é muito comum o pai falar assim, eu tenho mais direito, a mãe tem mais direito, não existe aquela briga, disputa, digamos, né? Quem ouve a criança? Perguntar para ela o que ela quer realmente para a vida dela. E o Estatuto traz essa possibilidade, tem um dispositivo específico que tem que se ouvir a criança e o adolescente. Obrigatoriamente a partir dos 12 anos. Abaixo de 12 anos, através de uma equipe especial, né? A gente, digamos, multidisciplinar para poder ouvir essa criança. Coisa que antes não se imaginava, porque a criança era só objeto, não tinha que falar sobre o que ela quer. Então, a nossa campanha é essa, voz e vez. Porque
Não se admite ter uma legislação há 30 anos e continuarmos com aqueles mesmos hábitos de 1970, de 1980, de você olhar feio para a criança e ela ficar quieta. Ela não tem direito a se expressar. E isso depois impacta na vida adulta, né? Com certeza, com certeza. Aí as pessoas falam assim para mim, mas, desculpa falar, mas eu apanhei, não é isso? Bem. Estou bem. Eu falo assim, será que você não toma remédio para dormir? Será que você não toma nenhuma medicação? Então, se você não faz terapia, realmente é uma coisa estranha de se acontecer. Porque tem provas sobre isso. Mais de 90% das crianças que foram abusadas, sofreram violência física e psicológica durante a infância, vão ser adultos difíceis, inclusive para conviver na sociedade. Suzy, quando a gente pensa na rede de justiça, digamos assim, que se montou a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente está falando da Defensoria Pública, nós temos hoje varas especializadas da infância e da juventude, como você pontuou, temos os conselhos tutelares, temos o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Isso traz uma resposta efetiva e mais célere para essas crianças que estão numa situação complicada, né? Toda essa estrutura montada também é uma forma de fazer com que o direito dessa criança seja efetivamente garantido. Então, as varas de infância, inclusive, também vai ser um dos avanços, né, que o Estatuto da Criança traz para nós. E, na verdade, o Várzea Grande, depois a doutora pode falar, é um município referência para a gente que tem a Rede Protege, né? E no Brasil todo, a partir do Estatuto, a gente vai ter a rede de proteção, né? O sistema de garantia de direitos. Cada um dentro da sua funcionalidade e dentro das diferentes instâncias, né? Nós, por exemplo, do Conselho de Direitos, a gente tem os conselhos municipais, todos os 141 municípios do estado têm os conselhos municipais, todos têm um conselho tutelar, acho que 102, 103 já tem o Fundo da Infância estabelecido. E a nossa instância, o Conselho de Direito, ele vai discutir políticas públicas, ele é uma instância controladora, aquele que vai acompanhar de perto se as políticas públicas estão sendo efetivadas ou não. A gente vai ter o Conselho Tutelar, que ele vai trabalhar diretamente a questão da defesa. Então, a gente tem a promoção, a garantia, a defesa, o controle. Cada um, né, de nós, organizados numa instância, formando uma grande rede de proteção dos direitos da criança e do adolescente. Uma rede onde tem a função, né, de garantir, de promover e de defender, cada um com sua especificidade. Com isso tudo organizado, é claro que as nossas crianças passaram a ter mais voz, mais vez. Mas voltamos a dizer, é um momento onde a gente comemora, mas justamente até por conta da questão da situação de pandemia que a gente vive, é um momento também de fragilização dos direitos humanos em todas as instâncias, infelizmente envolvendo questões governamentais, inclusive, questões também de falta de conhecimento, né, dentro do artigo 227, deixa bem claro para a gente da Constituição que a criança é prioridade absoluta e primeiro responsabilidade da família, depois da sociedade, terceiro do Estado. Então, os três precisam também estar conversando, todos nós precisamos nos mobilizar, saber em que instância a gente entra, como que a gente pode estar colaborando para que as nossas crianças, os nossos adolescentes cresçam de forma saudável hoje e sempre, né? Então, a Rede Protege, né, a doutora pode falar um pouquinho, é uma forma de mostrar como que quando a sociedade está interligada, a gente tem uma efetivação maior da questão dos direitos. E, gente, mais uma vez, a gente está falando de direitos porque de deveres a gente sempre conversa, né? Lá em casa a gente sabe, sempre aquela coisa, direito e dever caminham junto, mas quando nasce o Estatuto, ele nasce muito porque os direitos estavam sendo violados. Numa instância da gente ter uma mortalidade infanto-juvenil enorme, da gente ter, com essa questão toda, né, o acesso dificultado, a questão da educação, a própria questão da violência entre os jovens também aumentando, o acesso à saúde, todas essas questões sendo violadas. A gente tem que tomar muito cuidado, porque esses 30 anos é um momento de comemoração de avanços, é um momento de reflexão de que muito ainda há que se fazer e também um momento de fragilidade de toda a sociedade para que a gente não perca isso que a gente já conquistou arduamente até aqui, na relação da questão desse cuidado, desse afeto, do limite que as crianças precisam, do desenvolvimento pleno das crianças. Existe um temor nesse sentido, Cleide, quando a Suzy fala a gente precisa se preocupar em não perder, né? Avançar e não perder. A gente vive um contexto político que é muito complicado quando você olha para as minorias, quando você olha para a criança e adolescente. Então, assim, existe esse temor? Com certeza, a todo momento.
quando você fala em... Começou a pandemia, qual o primeiro serviço que é prestado à criança que foi suspenso? Educação. Sim, o comércio continuou abrindo, funcionando com aglomeração, inclusive as pessoas participando de festas, se você vê vários relatos, mas a criança tinha que ficar segura e sem direito a acesso. Alguns municípios sem acesso a nada de educação, zero. Alguns até tentaram um atendimento online, entregar alguns trabalhos, alguns municípios até estão se esforçando para isso. Mas o primeiro direito é a educação. Aí você fala assim, a questão que eu já citei, a vacinação. A outro também, porque estão reclusos, estão fechados. Nós temos preocupação o tempo todo dos direitos conquistados com um grande esforço da sociedade civil, porque essa legislação vem com o trabalho da sociedade civil, né? Simplesmente nós perdermos e voltarmos à época do menorismo. Quando a gente pensa, doutora Cleide, em algumas questões que são sempre polêmicas, né? A gente fala do ECA, já tem alguém que fala da maioridade penal, em redução da maioridade penal. A gente fala do ECA, já vem alguém que fala que, porque o ECA diz que a criança e o adolescente não podem trabalhar. Ou então a gente já pensa, agora vou interferir dentro da minha casa e eu não posso mais nem educar o meu filho como eu quero, né? O que a senhora diria sobre esse pensamento que muitas vezes é comum na sociedade, né? Exatamente. Conhecimento, voltamos a cada um, a gente consegue rebater cada um desses itens, até digamos com muita facilidade. Mesmo que a pessoa com quem eu esteja argumentando não concorde comigo. Quando você fala em redução da maioridade penal, que existe um risco a todo momento, e eu pego e falo assim, o percentual de adolescentes envolvidos com ato infracional é muito, infinitamente menor que adultos. Nós trabalhamos, pega uma cidade grande, né? Vamos colocar Cuiabá, Várzea Grande, juntas, digamos que nós tivemos vamos supor 100 processos. Né? Internados hoje, acho que no socioeducativo, eu não sei o número exato, mas nós não temos 200, não tem bem menos, o número é bem menor que isso. Até o governo do estado anunciou a construção de um novo centro, que com esse novo centro vão chegar a 243 vagas, salvo engano. Exatamente. Quantas penitenciárias nós temos? São mais de 11 mil presos. Aí você fala assim, não, mas existe uma violência entre os adolescentes. Eu trabalho com isso todos os dias. E eu falo assim, se realmente resolvesse, nós teríamos mais adultos encarcerados, é isso que vocês querem. O encarceramento de mais pessoas e a construção de mais presídios. Então, assim, a redução da maioridade nunca foi solução. Educação é solução. Acesso à saúde é educação. Acesso a saneamento básico é solução. Essas sim são coisas que tem previsto no Estatuto, né, que faz parte da saúde, faz parte da educação, do desenvolvimento da criança e do adolescente. A questão da agressão, quando você pega no artigo 19, que foi inserida com a lei, a gente chama do Bernardo, do menino Bernardo. Ou lei da palmada também, como lei da palmada, conhecida, né? Muita gente fala assim, mas eu não posso bater, eu apanhei e cresci, como eu já citei antes, né? Gente, observa, eu sempre falo isso, a que ponto eu não estou descontando no meu filho a minha insatisfação da minha vida? O que é educação? Engraçado que quando você fala assim de um animal, você bate num cachorro, nossa, a sociedade inteira se mobiliza, porque não é um absurdo bater num cachorro? Quando você vê imagens de alguém batendo, não é? Nossa, aquela pessoa está descontrolada, agredindo um cachorro. E pode educar com agressão física as crianças? É interessante que para o animal não pode e para a criança pode. Existem várias formas de educar. Com afeto, cuidado, atenção. E nós adultos, nós temos que entender que nós não estamos preparados para poder suprir todas as necessidades. Por isso que nós precisamos da sociedade, da escola, para nos ajudar na preparação dos nossos filhos. E quando a gente fala do trabalho, doutora? É outro ponto interessantíssimo. Existem algumas coisas na internet bem interessantes que, assim, quais são os trabalhos que o seu filho pode fazer com que idade? Se você olhar, isso tem facilmente nas redes sociais. Com 4 anos pode juntar a roupa do chão. Eu coloco meu filho de 11 anos, eu falo assim, ele vai juntando copos no quarto dele.
Tem um momento que tem 5, 6 copos. Eu falo assim, você vai juntar seus copos? Ele fala assim, eu vou denunciar você para o Conselho Tutelar. Eu falei assim, ótimo, denuncia. Porque se eu trabalho escravo. Eu acho interessante porque a gente comparando coisas que não fere a dignidade da criança pegar o copo, levar até a pia. Não fere a dignidade da criança juntar a sua roupa. Eu jamais colocaria ele para cumprir todo o trabalho doméstico da casa. Isso sim estaria violando o direito da criança e adolescente. Porque a criança tem que ter direito a estudar, a brincar, a ter momento inclusive de não fazer nada, porque é para desenvolvimento da criatividade. E o trabalho não é proibido, trabalho, digamos, nesse sentido, do copo, da roupa, arrumar sua cama, isso daí não existe proibição. O que acontece é que alguns pais não sabem dar limite aos seus filhos e não conseguem, inclusive, fazer com que ele arrume seu quarto. Quando a gente fala que isso é problema do estatuto, né? E fala que isso é problema do estatuto. Quando a gente pensa em trabalho remunerado, a partir de que idade esse adolescente? A partir dos 14 anos é permitido o trabalho no Brasil. Existe também a possibilidade do artista com menos que isso. Tem vários casos famosos no Brasil. Pega Sandy Júnior, Maísa, né? Isso nós podemos citar porque são de conhecimento comum e que trabalharam desde pequenos. Não quero dizer que é uma solução o trabalho artístico. Estou falando que existe permissão na legislação hoje. É lógico que cada caso tem que ser cuidado e visto, né, a questão psicológica dessa criança. Mas efetivamente, não sendo trabalho artístico a partir dos 14 anos. E isso não tem proibição na legislação de trabalhar. Eu sempre gosto de falar isso, gente. É 16 anos que eu encontro pessoas assim, mas meu filho não trabalha porque não deixam. Eu falei assim, não é que não deixa, o estatuto permite. Né? 17 anos, talvez não consiga encontrar o acesso ao trabalho. Suzy, para a gente encerrar, queria que você pudesse deixar uma mensagem para quem está em casa, da importância do ECA e dessa questão que a gente fala do momento de pandemia, das subnotificações. Né? O que as pessoas podem estar atentas, por exemplo, com todo mundo em casa, o vizinho escuta alguma coisa, tem algo que ele possa fazer no sentido de ajudar essa criança e esse adolescente? Ótimo, né? A mensagem que para a família que eu posso deixar é seja pai, seja mãe nesse momento de verdade, não delegue isso. Né? As nossas crianças, os nossos adolescentes precisam de nós. Eu me lembro de uma vez, enquanto professora de sala de aula, de chão ali, eu era coordenadora de uma escola e tinha uma turma de antiga sétima série, 13 anos, hormônios à flor da pele. O professor faltou, eu tive que ir lá, fui lá, trabalhei umas dinâmicas, umas brincadeiras. Eu não me esqueço da frase de um adolescente, que ele disse assim, professora, mas a minha família, meu pai e minha mãe não me amam. Uma escola particular, tênis da hora, né, recursos tecnológicos à época. Mas como assim? Eu comecei a fazer algumas pontuações. Ele falou assim, não, mas o meu pai e minha mãe não me amam porque eles me deixam fazer tudo o que eu quero. Aquela frase nunca mais saiu da minha mente. A criança e o adolescente, eles esperam de nós que nós sejamos pais e mães de fato. Isso implica amor, isso implica cuidado e isso implica limite. Os rios só existem porque tem margens, né? Já diz uma pediatra famosa aí na internet. Então vamos ser pais, vamos ser mães, com afeto, com cuidado, com os limites que as nossas crianças, os nossos adolescentes esperam e precisam de nós. Com relação às observações, muito bem falado, existe o Disque 100, né? Em qualquer situação que vocês verificarem que exista uma criança, um adolescente em situação de risco, de vulnerabilidade ou acontecendo alguma violação de um direito, o Disque 100 ele é anônimo, você pode ligar. Você pode também entrar em contato com o Conselho do Direito Estadual da Criança ou do Adolescente, só clicar lá, vai ter os telefones, tem e-mail, nós estamos em teletrabalho, mas estamos a todo momento, de manhã à tarde, à noite, acompanhando, né? Existe uma equipe técnica para isso. Todos os municípios têm os seus conselhos municipais, acessem o Conselho Municipal, o Conselho Tutelar do Direito da Criança ou do Adolescente. Se você tiver um próximo de você, é melhor do que você fazer o Disque 100, vá até lá. Né? E denuncie, gente, denuncie para que realmente a gente possa proteger, a gente possa cuidar, a gente possa ter crianças e adolescentes melhores hoje, amanhã e depois da manhã, para nós e para os que virão. Em Cronicamente Mãe, Lígia Maciel relata a maternidade real diária, sem romantizar, mas também sem perder a ternura. As crônicas que formam o exemplar são escritas desde que a filha da autora tinha apenas alguns meses de vida.
Segundo a escritora, as que mais gostou de ter escrito estão inseridas no livro e serão um tributo à jornada de ambas. Não faço isso porque tudo está perfeito. É exatamente o contrário. Na verdade, acho até que não nasci para ser mãe, até que me vi mãe e isso mudou para sempre, disse Lígia. Cuiabana, descobriu desde muito pequeno o amor pelas palavras. Adorava conversar, ouvir histórias dos seus avós, argumentar com seus pais e escrever em seus diários. Formada em Direito, encontrou seu lugar escrevendo crônicas sobre a maternidade, compartilhando a busca por um olhar mais real e, por que não, mais leve sobre o ser mãe. Intervalo e a gente volta daqui a pouquinho aqui no Papo com Ela.